Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa dos Benei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. Neste Shabat, assinala o início da leitura do terceiro livro de Torá, Sefer Vaikra, que trata principalmente dos serviços e responsabilidades dos Kohanim. Esta e a próxima porção semanal concentram-se em muitas das oferendas a serem levadas ao recém-construído Mishkan, tabernáculo. A Parashá Vaikra começa com Deus chamando Moshe para o Mishkan, onde ele receberá as muitas mitzvotes relevantes a serem definitivamente passadas ao povo judeu. A primeira metade da porção da Torá descreve os vários korbanot, sacrifícios, opcionais trazidos por indivíduos. Podem ser classificados em 3 categorias gerais, cada qual divididas em várias graduações, tamanho e custo. O korban, olá, oferenda de elevação, que é completamente consumido sobre o altar. O korban mirá, oferenda de refeição, o qual, por causa do seu conteúdo, é geralmente trazido por pessoas de poucos meios. E o korban shelamim, oferenda de paz, parcialmente queimado sobre o altar, com o restante dividido entre os donos e os Kohanim. A segunda metade da porção discute as oferendas requeridas de ratat, pecado, ashan ou culpa, a serem levadas como expiação por transgressões involuntárias. A Irmiyahu iniciando o livro de Vaikra, estamos aí exatamente no centro de Torá, né? Conhecido como Sefer, a Torá dos levitas, né? Nós teremos aí todas as legislações que vai nortear o serviço religioso, principalmente ao concluirmos na leitura de Shemot, né, a conclusão da construção do Mishkan. E agora, o que também envolveu as vestimentas dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. E agora nós teremos uma legislação que vai nortear os sacrifícios que serão ministrados exclusivamente pelos levitas. Ninguém que não os levitas, ou seja, nenhuma das outras tribos, poderão se ocupar com o serviço sagrado, com os sacrifícios, com a manutenção do Mishkan. Então, a partir de agora, nós temos praticamente a partida do que se chama judaísmo sacerdotal, né? Já que o judaísmo patriarcal, eles também traziam a sua conexão com Deus, com Hashem, o seu avodá ou os seus serviços religiosos. Agora, alguns dos que alguma das formas pelos quais os profetas ou os patriarcas se manifestavam a Hashem, aquilo ali vai ser modificado, né? Então eles passarão a ter as regras, né, os costumes, os horários que vai estabelecer, que inclusive, o nosso Sidur, né, a competência, a ordem do Sidur, que é a ordem das rezas, das orações, das bênçãos, né, tudo isso segue estritamente um modelo de serviço que as rezas dão a substituição daquilo em que oficiavam, e é estabelecida a partir de agora no livro de Vaikra, que é o serviço religioso ou a forma como nós nos aproximamos de Hashem. Verdade. Bem observado, né? Toda a normativa ali, né, do Sidur, ele segue exatamente como era, né, no Beit HaMikdash. E também a questão que você comentou, né, essa mudança, né, do judaísmo patriarcal agora para o sacerdotal, e agora vai entrar então as normativas, né, de como proceder agora de fato com o sacrifício, assim, as regras, né, que se devem, como proceder para que isso ocorra. Exato. Né? A experiência do cativeiro na Babilônia, ela cria-se esse terceiro momento do judaísmo, que é o judaísmo rabínico, né? E o judaísmo rabínico, ele vai produzir
além da compilação da tradição oral, que é o Talmud, né? Que principalmente depois da destruição do Segundo Templo, ele vai ter ali a sua consolidação. Ou seja, o judaísmo rabínico, ele vai exatamente marcar essa democratização de Torá, dos serviços, de que depois do cativeiro da Babilônia, ele envolveu mais pessoas, né? Inclusive os escribas, o Sofer, né? O Sofer, as linhas de interpretações, elas foram surgindo, os professores que orientavam o Torá, e toda a herança do que nós temos hoje dos serviços, das rezas. Então é graças a toda essa organização, essa democratização de que tivemos a partir da mudança desse período, né? O cativeiro da Babilônia fez com que os judeus se reinventassem sobre a forma como se aproximar de Deus, ausente da própria terra, ausente do templo, sem contar com o serviço dos levitas, sem contar com o serviço do templo e até do sumo sacerdote. Então todos ali tornaram-se aquele voto coletivo de que Hashem diz ao povo de Israel quando saem do Egito, dizendo: vós me serão uma nação sagrada, um povo sacerdotal, um povo santo. Ou seja, na ausência do exercício dos levitas e na ausência do lugar da terra sagrada, então todos assumiram esse sacerdócio, né? E de que a contribuição rabínica do pós-cativeiro da Babilônia, ele trouxe a referência para aquilo que ainda seria o cativeiro romano, que é a expulsão com a destruição do Segundo Templo, Irmiarro. Então, o judeu de qualquer parte do mundo, do Brasil, de Marrocos, né, da África, da Europa, da Ásia, ou seja, de todos os lugares, eles têm a mesma orientação dos horários das rezas, das orações, né, de como fazer as bênçãos, o bar mitzvah. Então, com diferenças das tradições, mas a legislação, ela é estabelecida a partir, né, dos sacerdotes. E isso, Irmiarro, que os levitas, os sacerdotes ou os saduceus, como ficaram conhecidos ali já por ocasião do Segundo Templo, eles não produziram livros, né, escritos, porque a riqueza dessas tradições, que exatamente os levitas, os Kohanim e o Kohen Gadol, se eles tivessem deixado escritos, né, desses exercícios, nós teríamos ainda nós teríamos uma infinidade de conteúdos, né, e de forma bem mais vastas, ou pelo menos nós teríamos ainda uma melhor compreensão do que estamos fazendo em relação aos serviços. Mas sabe, Samuel, também, talvez alguém possa pensar assim, né? Mas se não tem o templo, né? Então por que ainda continuar estudando os sacrifícios? Né? Talvez alguém possa pensar assim, né? Qual é a importância então de estudar isso? Isso não tem templo, mas a gente vai apenas orar para substituir, vamos dizer, os sacrifícios que eram realizados, né? E aí que talvez vale a pena também a gente dar uma ênfase também nisso. E é isso que a própria Paraxá vai ensinar, porque todo esse rito, a ordem, né, dos ritos que você comentou, eles partiram deste princípio, né, que são os sacrifícios. Então a gente precisa entender como se dá os sacrifícios, né, qual era o princípio, quais são os preceitos, os conceitos de cada tipo de sacrifício, quais animais que eram usados, os horários, quando que era feito, para que a gente possa entender até o rito que foi feito posteriormente. O rito, as custas, né, as custas. Por exemplo, nós temos a tradição que perdura, né, dos jejuns, como também no serviço semanal de segundas e quintas, né? Então, antigamente as comunidades faziam um jejum semanal às segundas e quintas, né, que era durante o serviço público. Quando a pessoa vai fazer um voto para um jejum, os dias ideais são esses, segundas e quintas, né, que a pessoa vai se aplicar no jejum. E quando a pessoa ela não pode fazer o jejum, a lei rabínica ela já vai legislar sobre isso. Então, por exemplo, a pessoa ela se comprometeu com o jejum, né, mas ela não vai poder participar do jejum.
Então o que ela vai fazer? Ela vai dar a uma pessoa que está com fome, ela vai garantir a essa pessoa as 3 refeições, né? No período em que ela estaria de jejum. Né? Então, por exemplo, uma família, uma pessoa carente, ela vai receber ali as 3 refeições, as 3 refeições que vai, de certa forma, compensar o jejum de que ele não pôde fazer. Então existe todas essas normativas, né, essas regras, e porque avô te diz assim, que o tolo não teme o pecado, né, e o ignorante não pode ser completamente, ele não pode agradar a Deus, né? O ignorante não pode agradar a Deus. Então que o estudo, que inclusive, né, a tradição é de que as crianças aos 5 anos, ela é iniciada exatamente pelo livro de Vaikra. Né? A criança é iniciada pela leitura do livro de Levítico, e não por Bereshit. Agora, conhecer e se aplicar aos estudos dos sacrifícios, é entender a forma como nós devemos nos apresentar nas orações de Shacharit, de Minhá, de Arvit, né? No Shabat, os sacrifícios adicionais, não é isso, Irmial? Exatamente. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos, exatamente. E aí é conseguir compreender, né? O sacrifício, ele traz essa menção de um arrependimento, né, sincero que a pessoa tem, né? De repente alguém podia pensar assim, mas não era mais fácil chegar para o sacerdote e falar assim, olha, eu errei, né? Perdão, tal. Mas você vê como que o Eterno trabalha. Ele trabalha de uma maneira didática, né? Ele coloca práticas, não apenas, vamos dizer assim, práticas físicas realmente para serem feitas, né? Para que fique algo visual, algo marcante, para que ele consiga realmente gravar aquela importância, ter aquela importância realmente na sua consciência, ter o peso, ter o arrependimento, né, correto. É muito diferente você dizer que errou e você ter que acompanhar um animal que vai ser sacrificado, né? Colocar a mão sobre ele, ver ele ser cortado, ser ele queimado, tudo isso é uma grande diferença. Que é o Karov, né? Que é a aproximação. Exatamente. Né? Ou seja, havia uma medição da intenção da pessoa, né, minha? Pessoa que ia se apresentar com sacrifício de gratidão. Exato. Um sacrifício de paz. O sacrifício de paz e gratidão, eles traziam suas semelhanças de que as pessoas envolviam-se nessa refeição, né? Então, ela tinha convidados e tinha os sacrifícios que ela poderia fazer, inclusive, do próprio lugar que ela estava, né? O alimento desse sacrifício. E também o sacrifício de pecado, de arrependimento, de purificação. Então, todos estes serviços, ele visava medir a intenção com que o hebreu se aproximava da presença divina, né? Então, nós temos 2 momentos de que os profetas vão trazer essas referências de um comportamento coletivo, de um comportamento social, que é quando, no primeiro momento, os profetas protestam sobre a reação dos judeus, de que eles traziam até pela riqueza, pelo dinheiro que eles tinham, eles ofereciam ali os sacrifícios, mas já ausente de um sentimento. Exato. Né? Já não havia mais aquela aproximação. Estava algo mecânico, né? Né? Se tornou mecânico. Então, Hashem vai protestar através dos profetas, dizendo: porventura tenho eu sede de sangue, ou fome de carne, né? Por um acaso todos os animais do campo não são meus? Né? Então, o profeta lhe protesta de que antes do sacrifício, a obediência, ela tem, para aquele momento, ela tinha um valor mais elevado do que propriamente sacrifícios, né? E no segundo momento, que é exatamente que marca a volta do cativeiro, já existia ali uma negligência, né? Então havia ali uma negligência, as pessoas levavam, inclusive, animais com defeitos. Né? Elas levavam animais com defeitos, roubado. Elas levavam um animal coxo, elas levavam um animal cego. Então o profeta Malaquias, ele marca esse segundo momento em que havia uma deficiência financeira, né? E as pessoas acabavam por profanar
a mesa ou o sacrifício com que ela tinha intenção de se aproximar. Então o profeta diz assim, ó, pega o animal coxo e sirva para o teu governador. Né? Que é quando ele questiona de que forma nós profanamos a tua mesa? Né? Como que nós te roubamos? Né? Então havia ali uma reserva monetária da forma como os judeus, naquele momento, eles se apresentavam, né, com essa negligência, com essa reserva, né, quando não, com defeitos que profanavam e invalidavam o serviço. A anulação do serviço, pessoal, ela acontece pela negligência, né? É o caso em que você não pode comparecer com as mãos vazias. Ela pode ser da forma em que você não está envolvido com o sentimento, né? Você está ali colocando um valor, mas não há um sentimento envolvido, né? Então, são as medições de que hoje nós comentamos aqui Pirkei Avot. O ignorante não pode agradar a Deus. Então nós precisamos saber, na intenção de devoção de um serviço religioso, qual o procedimento, Irmião. E o estudo do livro de Vaikra, do livro de Levítico, vai nortear as nossas intenções de como nos aproximarmos do santo, bendito seja ele. Exatamente. Eu achei bem colocado quando você falou do conceito, né, de aproximar, né, de Deus, né? Então, quando havia a sinceridade nas pessoas, né, de fazer todo aquele arrependimento, todo aquele rito, ele de fato, né, ele conseguia se aproximar de Deus. Então, também mostra depois que não era a questão apenas do animal, do sacrifício, mas Deus queria, na verdade, ver o coração da pessoa se estava realmente com uma devoção, né, naquilo que estava realizando. Exatamente. Não era meramente para cumprir um rito. E mesmo depois de já não ter mais o templo, isso mesmo, ocorre a mesma coisa também na oração, no seu devocional. Sim. Para com Deus, né? Sim. Porque às vezes você pode também fazer isso de uma maneira mecânica, né? De uma maneira formal. Sim. Apenas ler e não estar devocionando ali para Deus. Muito embora a falta de não estar compenetrado, concentrado, os rabinos, os mestres vão falar assim, faça a si mesmo. Né? Que ainda é melhor do que você não fazer. Do que não fazer. Mas não é o ideal, né? Mas não é o ideal, porque você mesmo, a anulação está ali em você mesmo. Né? Agora, essas medições, o Karov, a intenção de que nós precisamos, seja para um pedido de perdão, seja para um agradecimento, né? Seja para um sacrifício de paz, né? Em qualquer uma dessas intenções, as medições são feitas na intenção com que o devoto se aproxima, e com os valores no sentido de reserva. Né? Então, quando há uma espontaneidade no sacrifício, o que resta ser medido é a intenção com que ele se aproximou. Né? Agora, não é possível medir uma boa intenção numa pessoa que está profanando a mesa. Então, ou seja, ela está negligenciando. É muito interessante, hoje existem pessoas que falam assim, eu gostaria de ganhar uma Torá. Eu gostaria de ganhar um Sidur. Né? E são pessoas, às vezes, impostas de condições para essa aquisição. Né? Acontece que, se ela não consegue a aquisição de um Sidur, como que ela vai cumprir a mitzvah do tzitzit? Como que ela vai cumprir a mitzvah do tefilim? Se ela não quer dispor do valor de um livro em que ela vai rezar. Né? Então as pessoas ainda têm costumes cristãos de ganhar lá o Novo Testamento para depois ela começar a devoção dela. Não. Então, as devoções, nós precisamos mostrar a intenção exatamente da forma como nós aplicamos o zelo na compra de um tefilim, do tzitzit, do sidur, da Torá, de como nos postamos. Né? Você não vai usar um sidur com defeito, faltando página, que vai manter lá a tua amidá incompleta, ausente das 18 bênçãos, né, minha? Sim. Então, a Torá diz assim, não comparecereis diante de mim de mãos vazias. Isso media o momento em que os judeus precisavam aparecer alegres em Simrá nas festividades. Né? Então, em todo momento em que nos aproximamos de Deus, é preciso estar limpo,
A pessoa, fisicamente, ter tomado banho, ter escovado os dentes, ter lavado as mãos, o Nitlat Yadayim, né? Ela precisa estar num lugar em que remeta a santidade, ou seja, num ambiente tranquilo da casa, limpo. Né? Ela precisa estar concentrada para essas orações. A sinagoga, em que é preparado para o serviço público, que reúne todos os judeus, ela por si só, ela agrega todos esses valores, mas mesmo assim a pessoa precisa vir com a intenção de aproximação, né, e sem reservas. Né? Ela não pode vir para profanar o lugar sagrado com coisas desprezíveis de que ela não teria coragem de dar para uma pessoa a quem ela tem admiração. Né? Demonstra o interesse dela, né? E até porque, quando você vai para um lugar em que você está desprovido de posse, com mãos vazias, você já entra com uma reserva depressiva. Ou seja, você não tem simra, você não tem alegria. Quando você vai para o shopping sem dinheiro, para o mercado sem dinheiro e leva crianças ainda, qual é a sensação? E qual é a sensação de quando você tem mais do que o suficiente para você e ainda para a pessoa que está com você? Então, esse status social, financeiro, emocional, tudo isso nos remete a simra, que é um ingrediente muito importante, indispensável para o serviço de aproximação, o Karov, somado a todas essas coisas, e o estudo, obviamente, de Vaikra, para nós aprendermos mais, né, Ermiarro? Sem dúvida, com certeza. Pessoal, isso e muitas outras coisas serão comentadas neste Shabbat pelo mais competente Minyan. E fala de Anusim para Anusim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook e inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da Casa dos Benei Anusim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom. Shalom. Shabbat